Em uma noite fria, em uma pequena cidade, o ar estava fresco e tranquilo. As ruas, ladeadas por casas modestas, estavam silenciosas, exceto pelo farfalhar ocasional das folhas ao vento. O estacionamento do supermercado local, quase vazio, parecia se estender infinitamente sob a luz fraca dos postes de luz. A maioria das pessoas que tinham vindo fazer compras já estava a caminho de casa, com apenas alguns carros espalhados pelo estacionamento. O som do vento batendo nas árvores foi interrompido pelo eco agudo de vozes exaltadas em fúria. Era um som estridente, tão deslocado no silêncio da noite. A princípio, foi difícil dizer de onde vinham os gritos. Ouviu-se uma voz masculina, seguida por outra, mais alta e enérgica. A tensão no ar aumentou e os poucos compradores restantes congelaram, com os olhos voltados para a fonte da confusão. Uma multidão começou a se formar nas bordas do estacionamento. Pessoas observando de seus carros, sem saber o que fazer. Alguns sentiram o instinto de recuar, outros de intervir, mas ninguém se moveu. Os sons da discussão aumentaram, e a noite pacífica que outrora se instalara sobre a cidade agora parecia frágil, como se pudesse se estilhaçar a qualquer momento. Os dois homens estavam perto de um sedã velho, suas palavras um borrão de fúria. Era difícil entender exatamente o que diziam, mas o tom deixava claro que não se tratava de uma discussão menor. O homem mais alto, com o rosto vermelho de raiva, empurrou o outro no peito, fazendo-o cambalear para trás. Por um momento pareceu que a situação se acalmaria, mas o homem mais baixo rapidamente recuperou o equilíbrio e, com um rosnado selvagem, avançou. Gritos ecoaram pelo ar, ficando mais altos a cada segundo. Os dois homens circulavam um ao outro como animais, cada um tentando afirmar seu domínio. O homem mais alto empurrou novamente, desta vez com mais força, e o punho do menor se voltou contra ele. Um soco violento acertou o alvo, e a multidão de espectadores, ainda paralisada no lugar, ofegou em choque. A tensão no estacionamento tornou-se insuportável. Alguns observavam com os olhos arregalados, outros com as mãos pairando perto dos celulares, sem saber se deveriam pedir ajuda ou simplesmente gravar a briga. Alguns murmuraram baixinho, esperando que alguém interviesse, mas nenhum deles se moveu. Então, como se não bastasse, o homem alto se afastou da briga por um breve momento. Ele foi até o carro e abriu o porta-malas. Alguns segundos depois, tirou uma barra de metal, longa e brilhante, segurando-a como uma arma, pronto para atacá-lo. Seus olhos se fixaram no homem menor, a ameaça clara. A multidão se mexeu nervosamente, o medo a percorrendo. Ninguém sabia o que fazer. Tinham medo da violência que se desenrolava diante deles, mas ninguém tinha coragem suficiente para entrar no estacionamento. Antes tão tranquilo, agora parecia uma bomba, relógio. Enquanto a multidão permanecia imóvel, um homem se moveu silenciosamente em direção ao local, sem ser notado pela maioria. Ele estava carregando as compras na caminhonete, longe do caos, quando os gritos chegaram aos seus ouvidos. A princípio, não planejara se envolver, mas a crescente tensão no ar despertou algo nele, um senso de dever que não podia ser ignorado. Ele era alto, com os ombros largos ligeiramente curvados, como se o peso do mundo repousasse sobre eles. Sua jaqueta, desgastada e desgastada pelos anos de uso, trazia leves vestígios de remendos militares, símbolos de um tempo passado, mas jamais esquecido. Ele tinha a aparência de alguém que já vira coisas, passara por batalhas, mas não demonstrava arrogância em sua postura. A calma de sua presença, apesar da violência que se espreitava, o destacava dos demais espectadores. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou dos homens. Seus passos eram medidos, deliberados, e sua linguagem corporal era aberta, mas firme, como um líder pronto para assumir o controle de uma situação sem qualquer sinal de agressão. Sua voz, quando falou,
Era baixa, mas autoritária, cortando o barulho da briga. Ei! Ele gritou, não gritando, mas falando num tom que chamava a atenção. O homem com a barra de metal parou no meio do movimento, apertando a arma com mais força antes de afrouxá-la. A calma do veterano era uma presença inesperada, diferente de tudo que o homem mais alto já vira. Ele fez uma pausa, confuso com a confiança silenciosa do estranho. Você não quer fazer isso, disse o veterano, suas palavras carregadas de uma compreensão subjacente, uma suavidade que desmentia a gravidade da situação. Ele não estava tentando dominar. Ele não estava tentando gritar mais alto que eles. Ele nem estava tentando deter. Com força. Em vez disso, ele simplesmente falou com o peso da experiência e da compreensão de que a violência não resolveria o problema. Já vi o suficiente, acrescentou baixinho. Nada disso acaba bem. A tensão pairava no ar, mas algo na voz do veterano pareceu alcançar os dois homens. O homem com a vara hesitou, seus olhos alternando entre o veterano e o outro, sem saber o que fazer. Sua raiva, momentaneamente subjugada pela calma do veterano, vacilou. O veterano não se mexeu, manteve o olhar firme, sem fazer julgamentos, apenas uma garantia silenciosa que dizia muito. Vocês dois são melhores do que isso, continuou o veterano, com a voz mais suave agora. Largue isso, afaste-se e vá embora. Não há nada a provar aqui. Um instante se passou, um longo e prolongado momento em que a multidão prendeu a respiração. Lentamente, o homem com a vara a abaixou, fazendo o aço tilintar ao atingir o pavimento com um baque surdo. A luta, que parecia fadada a sair do controle, esvaiu-se em silêncio. Os dois homens, com os punhos cerrados no calor da discussão de momentos antes, agora estavam desajeitados, sem saber como proceder. Mas uma coisa era que a presença dos veteranos havia feito o que nenhum grito, nenhuma ameaça, nenhuma força jamais conseguiria. A luta havia terminado. O som distante das sirenes ficou mais alto, rompendo o silêncio constrangedor que se seguira à intervenção dos veteranos. Em instantes, luzes azuis e vermelhas piscaram, iluminando o estacionamento como um estroboscópio. A multidão ficou tensa, e a chegada repentina da polícia adicionou uma nova camada de incerteza. A situação que acabara de se resolver agora parecia à beira de uma erupção, mais uma vez. Algumas pessoas na multidão instintivamente deram um passo para trás, seus olhos alternando nervosamente entre os carros de polícia e os veteranos parados calmamente no centro de tudo. Havia uma suposição compartilhada agora. O veterano em pé, no meio de tudo aquilo, certamente seria confundido com um dos combatentes que ele havia enfrentado. Mas isso não significava que os oficiais entenderiam o que realmente havia acontecido. O medo de um julgamento equivocado pairava no ar. Os carros da polícia pararam bruscamente, os pneus derrapando no asfalto enquanto os policiais saltavam, as mãos instintivamente pousadas perto dos cintos, prontos para o que a situação exigisse. O forte baque das botas no concreto ecoou enquanto os policiais examinavam a cena, observando os dois homens que agora estavam praticamente desgrenhados e confusos, mas não em plena altercação. Eles voltaram sua atenção para o veterano, cuja presença permanecia calma, inabalável. A atmosfera estava eletrizante de tensão. A multidão mergulhou num silêncio anormal. Os policiais trocaram olhares rápidos, avaliando a situação. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração, aguardando o próximo movimento. O som da respiração constante do veterano era a única coisa que parecia quebrar a tensão. Um dos policiais, um homem de meia idade com olhar penetrante e expressão severa, deu um passo à frente. Seu olhar percorreu rapidamente os homens envolvidos na altercação e então se fixou no veterano. Sua voz era ríspida, exigindo respostas.
"O que aconteceu aqui?" perguntou, com um tom que deixava pouco espaço para ambiguidade. A multidão se mexeu nervosamente, sem saber o que dizer. Os olhares se voltaram do policial para o veterano, aguardando o próximo movimento. Será que o policial entenderia? Será que ele enxergaria o que realmente aconteceu? Ou interpretaria mal a situação? O veterano não se mexeu, nem desviou o olhar. Ele permaneceu firme, enquanto o olhar do policial o penetrava, e o peso do momento pesava sobre seus ombros. Antes que alguém pudesse responder à pergunta do policial, o homem com a barra de metal, ainda parado a alguns passos de distância, de repente apontou um dedo trêmulo para o veterano. Sua voz estava trêmula, mas sua acusação era clara. Ele começou. O homem rosnou, com os olhos arregalados e desesperados. "Foi ele quem me provocou. Ele é a razão de tudo isso ter acontecido." Um suspiro agudo percorreu a multidão, seguido por um silêncio imediato. A tensão que já pairava no ar agora se aprofundava, carregada de incerteza. A acusação pairava como uma nuvem de tempestade sobre o estacionamento, deixando todos sem saber em que acreditar. As pessoas que testemunharam a altercação sabiam a verdade, sabiam que o veterano interviera para interromper a briga, não para iniciar. Mas naquele momento, a falsa alegação do homem com a vara pareceu lançar dúvidas sobre tudo. Algumas testemunhas, incapazes de suportar a injustiça, começaram a gritar em defesa do veterano. "Isso não é verdade!" gritou uma mulher, com a voz trêmula de raiva. "Foi ele quem parou. Ele não iniciou nada." Mais algumas vozes se juntaram, cada uma tentando convencer os policiais do papel do veterano. Mas suas palavras colidiram com a crescente confusão. Os policiais, apanhados no meio do turbilhão de acusações, trocaram olhares inquietos. Não sabiam ao certo no que acreditar. Eles tinham visto o veterano parado ali, calmo e sereno, mas não tinham visto o início da altercação. Seria realmente possível que o veterano tivesse provocado a situação de alguma forma? Ou seria apenas o pânico de um homem que exagerou na reação? A incerteza em seus olhos era evidente. Eles lutavam para entender tudo aquilo. Então, como que por obra do destino, algo mudou. Um dos policiais, um homem mais jovem, com cabelo curto e queixo afilado, deu um passo à frente. Seu rosto mudou quase instantaneamente, um lampejo de reconhecimento iluminando seus olhos. Ele deu um passo em direção ao veterano, estreitando os olhos enquanto examinava o rosto familiar. "Espere um minuto", disse o policial, com a voz mais suave agora, cheia de descrença. "É isso. É você, Sargento Thomas." Os olhos do veterano encontraram os dele e, pela primeira vez, houve uma pequena mudança em sua expressão. Seus lábios mal se moveram, mas seu aceno de cabeça foi suficiente. "Sou eu", disse ele baixinho, o peso dos anos e da experiência evidente em sua voz. O reconhecimento percorreu os demais policiais. O policial mais velho, que se aproximara primeiro do veterano, com o olhar penetrante agora suavizado, assentiu em compreensão. "Sargento Thomas", murmurou ele, "servimos juntos no Iraque." A tensão no ar se dissipou, substituída por uma sensação quase palpável de alívio. Os outros policiais, agora mais à vontade, trocaram olhares cúmplices, reconhecendo o veterano por quem ele realmente era. Não havia mais dúvidas em suas mentes. A verdade havia vindo à tona, e o homem falsamente acusado não era apenas um estranho. Ele era um irmão de armas. O veterano fora o herói, não o agressor. A mudança no ar era palpável, como se o peso de 100 palavras não ditas finalmente tivesse se dissipado. O policial, que havia reconhecido o veterano, visivelmente aliviado, deu um passo à frente. Em vez do tratamento duro que muitos esperavam, uma algema ou um interrogatório severo, ele fez algo que ninguém poderia ter previsto. Sem aviso, puxou o veterano para um abraço. E foi um gesto breve, simples, mas suficiente. A multidão assistiu em silêncio, atordoada,
enquanto os braços do oficial envolviam o veterano, o calor do abraço cortando a tensão fria. Por um instante, pareceu que o tempo havia parado, como se tudo tivesse voltado a um lugar de compreensão e respeito. A voz do oficial, abafada pelo casaco do veterano, falava suavemente. É bom ver, Lu, novamente, sargento. Você sempre nos protegeu. O veterano, pego de surpresa, mas sem se incomodar, simplesmente assentiu. Não respondeu com palavras desnecessárias. O gesto por si só já dizia tudo. O policial se afastou, seus olhos se demorando brevemente no veterano antes de voltar a fitar a multidão. Um por um, os outros policiais se aproximaram, com expressões agora mais suaves. Eles estenderam a mão para apertar a do veterano, agradecendo com a voz carregada de genuína gratidão. Obrigado pelo que você fez, disse um deles, apertando-lhe a mão com firmeza. Você impediu que algo se transformasse em um pesadelo sem um único soco. Isso exige mais coragem do que a maioria jamais saberá. Outro oficial, mais jovem, falou com um leve sorriso no rosto. Você não serviu apenas ao seu país. Você serviu a esta cidade. Hoje à noite, temos uma dívida com você. Suas palavras, embora simples, carregavam um ar de sinceridade que ninguém conseguia ignorar. Enquanto os policiais faziam a ronda, agradecendo ao veterano, o homem que o acusara falsamente se afastou, com o rosto vermelho de vergonha. Ele não conseguia mais olhar o veterano nos olhos. A raiva e o pânico que haviam alimentado sua acusação desapareceram de seu rosto, substituídos pela fria realidade de suas próprias ações. Não demorou muito para que os policiais voltassem a atenção para ele. O policial mais jovem, que havia reconhecido o veterano, aproximou-se do homem com a vara, com a voz firme e sem mais questionamentos. Você está preso por agressão, declarou, sem deixar espaço para discussão em seu tom. Você fez uma acusação falsa e agravou uma situação que poderia ter sido evitada. O homem tentou protestar, mas era tarde demais. Enquanto os policiais o algemavam, a multidão murmurava entre si, chocada com a reviravolta dos acontecimentos. O estacionamento, antes tomado pelo caos, agora parecia mais calmo. O veterano observou em silêncio enquanto os policiais levavam o homem embora, com os próprios pensamentos indecifráveis. Os policiais se voltaram para os espectadores restantes e se dirigiram à multidão, com as vozes repletas de admiração. Este homem aqui, disse um policial, apontando para o veterano, é um herói. Ele não recorreu à violência. Ele não respondeu com fogo. Ele nos mostrou o que é a verdadeira força. Força de caráter, força de coração. Obrigado por interromper essa luta. Enquanto os policiais continuavam a agradecer ao veterano, a multidão começou a se dispersar, com sussurros agora cheios de respeito. Pessoas que antes se sentiam inseguras, até mesmo temerosas, agora viam o veterano sob uma nova luz. O que começara como um confronto violento se transformara em algo completamente diferente. Um lembrete silencioso do poder da calma, da compaixão e da compreensão. À medida que a noite caía em seu silêncio habitual, um reflexo silencioso pairava sobre a cidade. As luzes azuis e vermelhas piscantes haviam se apagado. As sirenes já não tocavam mais, mas o impacto do ocorrido permanecia. As pessoas começaram a voltar para seus carros, com as vozes baixas e os passos mais lentos do que antes. Eles testemunharam algo raro, algo que transcendia o caos do momento. A verdadeira coragem, sobre a qual falariam por dias, não precisa de violência. Não precisa de força ou de gestos altos e exigentes. Às vezes, está na força silenciosa, na calma que acalma uma tempestade antes que ela irrompa. O veterano havia mostrado a eles que havia entrado em uma briga não com os punhos, mas com uma presença que dizia tudo. Ele não tentou dominar ninguém, não gritou nem ameaçou.
Ele simplesmente estivera presente naquele momento e, com apenas algumas palavras, em sua calma inabalável, mudara o curso de tudo. À medida que a multidão se dispersava, o veterano se esgueirou silenciosamente para longe. Ele não buscava elogios ou aplausos. Ele não os queria. Ele tinha feito o que precisava ser feito, nada mais. Com um leve aceno de cabeça para os policiais, ele subiu na caminhonete e partiu noite adentro. Os motores zumbiam, um som suave em contraste com o silêncio do estacionamento. A cidade falaria dele por dias. No início, era a confusão, a incerteza do momento. Mas logo tudo o que se lembrariam seria da coragem que ele demonstrara. O tipo de coragem que não precisava de arma para ser eficaz. Para aquele homem quieto, fora apenas mais uma noite. Para a cidade, permaneceria como um lembrete. Às vezes, as vozes mais silenciosas causam o impacto mais alto. Esperamos que você tenha se inspirado nas ações do veterano e na forma como sua coragem e serenidade fizeram toda a diferença naquela noite. Se você gostou desta história e quer ver mais, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. E se você acha que esta história pode inspirar alguém que você conhece, compartilhe com essa pessoa. Vamos espalhar a mensagem de paz, força e o poder de um coração tranquilo.